Nós falamos sobre a questão da concorrência entre mulheres e agora nós vamos saber a questão dos mitos gaúchos e da capacidade que eles têm de contar fatos importantes para a sociedade. Quem está aqui conosco, que recebemos com muito prazer, é o professor Edson Hüttner. Eu falei certo o seu sobrenome, Falou certo. professor? O professor Edson ele tem um currículo vastíssimo, mas eu tive que selecionar duas credenciais. Ele é pós-doutor em História pela nossa querida PUC-RS e também é doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana, na Itália. O senhor está de bem com a vida, professor? Olha, muito bem, né? Há 26 anos aqui em Porto Alegre, já me sinto porto-alegrense, né? Com todas as pesquisas, colegas, amigos e novas pesquisas que virão para o futuro. O senhor é natural de onde? Eu nasci em Tapes, em Uhum. 1966, e com 5 anos eu fui para Camaquã, né? E aí depois para outros municípios. Também me considero camaquense, né? Viajou, estudou fora na É, Europa e agora voltou. Vou lhe fazer uma pergunta indiscreta. Quem faz teologia, é padre? é padre, é leigo também, né? Ah, é É para ler, é um irmão, curso. são várias áreas, porque a teologia não é só assuntos de Bíblia, etc., mas são assuntos de hermenêutica, de linguagem, de história, inclusive, né? Ah, bom, muito obrigada. Uhum. Desculpe a minha indiscrição, mas a gente fica curiosa, né? Se quem fez teologia, no caso, são os párocos. Não, os párocos podem fazer e as pessoas leigas também. Professor, aproveitando a sua expertise e toda a sua pesquisa, explica para nós o que vem a ser mito. Olha, a palavra mito, né, ela nos vem de tempos áureos, né, desde os mitos gregos, né, histórias da Grécia, e essa ideia do mito, e também de lendas que entram nessa mesma perspectiva, formaram a identidade de gerações conforme o seu país, né, conforme a sua cultura. Então, voltando então para os nossos mitos, Cris, aqui do Rio Grande do Sul, existem muitos mitos, né? Muitos mitos aqui no Rio Grande do Sul, de modo particular, ultimamente é Sepete Araju, né? Aquele índio da época das reduções jesuíticas, né? Tem o Saci Pererê, tem o Negrinho do Pastoreio, tem um Boimbiá, que na verdade não é Boi Bumbá, né? Em Boimbiá é, vou dizer assim, é, cobra de fogo, que é um Cobra de mito fogo. que veio lá dos indígenas, né? Às vezes a gente pensa em Boimbiá, né? Não, mas não é o mito do boitatá, não. É, É da é cobra outro grande, é boi. outro boi, né? Que tem muito na Amazônia. Morei na Amazônia há 2 anos, né? Sim, No Alto sim, sim. Solimões. Então, essas histórias são vastas e, naturalmente, nós podemos falar de cada uma, Cris, né? Pelo seu significado. Mas como é importante já anunciar aqui, porque isso abre janelas para muitas pessoas pesquisarem e colocar essas histórias da sua vida, na sua família. Perfeito. Ah, professor, qual a importância? O senhor que é um historiador, já viveu em vários lugares do Brasil e do mundo, qual é a importância do mito para a sociedade? Olha, eu vou dizer assim que o mito ele faz família, né? Todo mundo quer contar uma história. Quando alguém quer contar uma história, como nós estamos fazendo aqui, e hoje pelos meios de comunicação, isto agrega, né? Como um mundo de relações. Primeiro, ele forma uma casa. Desde a antiguidade, aqui no Rio Grande do Sul, nas colônias, nas casas, os apartamentos também hoje, né? A coisa mais importante é reunir as crianças que estão interessadas a ouvir uma história, né? A novidade, a algo totalmente diferente que às vezes não se acredita, né? Por exemplo, o negrinho do pastoreio. Olha só, tem uma imagem linda ali, que quando ele saiu para buscar os cavalos que tinham fugido, a sua vela que ele carregava, né, quando caía uma gota de cera, se transformava em luz e mostrava o caminho.
Então, o mito traz essa questão da mística, do transcendente, e, ao mesmo tempo, nos revela uma história que foi construída na sociedade e que, de alguma forma, aconteceu. Nós poderíamos dizer que o mito ele pode apaziguar o coração das pessoas, especialmente hoje, em tempos assim tão turbulentos? Com certeza. E me fez lembrar, Cris, um mito. Eu morei na Amazônia, com a fronteira com a Colômbia e o Peru. E lá tem o mito dos índios ticunas, que a tradução é nariz preto. E nesse mito, olha só, Cris, tem 2 heróis que constroem o seu povo, que é o Ipe e o Joy. Eles estão sempre brigando, mas eles não se matam. Eles brigam, se traindo, entendeu? E o que eles disputam? Disputam coisas do cotidiano, né? Quem é que vai fazer a canoa? Não, sou eu, vou na frente, aquelas coisas. Não, eu vou comer 2 frutas, tu vai comer só uma, né? Entendi. Aquelas coisas. E aí, pelo fato desses 2 irmãos não brigarem, dificilmente a gente vê nessa aldeia alguém se matando. Porque os 2 irmãos, na criação, não se mataram. Sim. Tu vê que isso formou a mentalidade nessas aldeias indígenas de lá, por exemplo, mas não só de lá, serve para nós também, né? Olha aí, um mito onde 2 irmãos não se matam, né? Por exemplo, Rômulo e Rêmulo, né? Nossa, já é o oposto. É o oposto que um mata o outro, né? Pelo poder. Caim e Abel também na Bíblia, né? Uhum. Sabe, o mito, dependendo do mito, ele é capaz de reconstruir um povo. Olha, que fortes, que pena, né, professor, que a história ela não seja tão difundida para as pessoas, porque olha que riqueza as pessoas teriam conhecendo o passado e podendo se organizar no presente para projetar o futuro. Você colocou um aspecto muito importante, Cris, né? Para você ver bem que contar histórias, ouvir uma história sempre vai fazer bem, né? Porque é uma novidade. Alguém pode criar novas histórias também, com novas pesquisas, né? E hoje talvez se perdeu um pouco, né, pelos meios digitais, que são às vezes muito fragmentados. Também tem que fazer uma crítica de vez em quando, né? Então, eu acredito que essa pergunta é muito importante, porque nos abre uma janela, né? E esses mitos também podem ser assistidos em televisão, né? Pode ser assistido em outros espaços virtuais. Então, eu acredito que ele se perdeu muito, porque ninguém tem mais tempo hoje de se reunir, né? Que pena, que lástima isso, hein? Sim, isso é uma coisa assim muito interessante. E olha só, nós estamos vendo aquele, por exemplo, Cris, o mito do Jardim do Éden, né? Sim. Aquele mito lá, Adão e Eva. Mas de onde é que vem essa tradição? Vem lá do mundo persa. Do mundo persa? Que eles tinham um lugar lá chamado Pairidaísa, que é um lugar cercado, né, por todos os lados, e onde ali as pessoas se relacionam de maneira clara. É aquela coisa, não, passa o chá, tá quente, não, bota de novo. É o nosso chimarrão. Olha. Então, essa tradição que nos veio da Pérsia, passou para o mundo da tradição bíblica depois, no jardim. Então, essa ideia do mito do jardim, ela é muito importante. Né? Às vezes, as pessoas num apartamento não têm um jardim, mas têm um vaso. Como é o caso aqui, né? Justamente. Nós temos vários então, podemos fazer um pequeno jardim, né? Exato. Essa ideia do jardim, maravilhoso, ela é uma ideia arquétipa, né? Todo mundo quer um jardim, né? Todo mundo. Então, eu acho, às vezes, quem não tem condições, às vezes, né, pode construir um pequeno jardim, essa ideia de relações claras, né? Tudo bem, como é que vai? Muito prazer, satisfação de conhecer. Tu vê como os mitos eles vão trazendo. Lindo, né? Como eles são esclarecedores. Professor, eu não posso encerrar essa nossa conversa, já lhe convocando para outras vezes. Nós falamos em chimarrão, falamos em mito. O que nós podemos dizer sobre o nosso Bento Gonçalves? E está aí o dia 20 de setembro, né, Cris? Vamos comemorar agora, para quem foi ali aqui no acampamento Farroupilha, né? É um mito, né? Com certeza, Bento Gonçalves é um mito, e ao mesmo tempo é uma história real, de verdade, né? Ela aconteceu.
né? Ela toca ela, né? Então, Bento Gonçalves, precisaria muito tempo conversarmos sobre ele. Mas uma das pesquisas que nós realizamos, e está publicada em artigos, nós descobrimos uma foto dele. Mas foto do Bento? Depois eu ia. Pô, mas que negócio é esse, né? Tá meio estranho isso, né? Muito bem. Em 1833, na França, Louis Daguerre, ele criou o primeiro máquina de fotografia em visão comercial, que era uma caixa, né? Em 1833, na França. E lá tiraram as primeiras imagens. E tinha uma placa de bronze, pegava imagens, né? Essas imagens teriam que ser trabalhadas um pouco. Essa Daguerre, essa caixa fotográfica, ela veio para o Uruguai em 1839, 38, 40, para divulgar isto. Passou no Rio de Janeiro antes, né? E depois chegou no Rio Grande do Sul com fotógrafos ambulantes. Aqueles filmes que a gente vê, né? No fotógrafo numa cavalo, levando a caixa. Né? E aí chegou no Cristal, que era a casa do Bento Gonçalves também, a família dele, e lá fez uma foto. E essa foto que essa foto que nós temos aqui, né? Que depois, em 1880, né, 60, trabalharam ela melhor e colocaram em papel. Está comprovado cientificamente. Maravilha! E ainda nós temos uns minutinhos, professor, e o senhor diria que essa fama que Bento Gonçalves construiu é fake ou é verdade? É verdade essa fama dele, né? Do meu ponto de vista, né? Sim. Alguém pode ter outros, né? A sabedoria, assim, são pequenas ilhas de sabedoria, nós vamos aproximando elas, né? Então, ele queria uma república federalista independente do Império, como já estava acontecendo na Itália, no Uruguai. Era todo mundo, né? Como aparece um celular ali, não, eu quero o celular aquele ali. Então, o celular do Bento Gonçalves é esse, uma república, né? Sim. E claro, com suas críticas, e todo mundo tem, né? Mas então, com certeza, ele invadiu Porto Alegre no dia 20 de setembro, né? Ele saiu lá de Camaquã, Guaíba, ele invade aqui. Porto Alegre tem que ter muita coragem para isso, para criar uma república independente do Império, né? Queria uma administração própria, né? Então, eu acredito por esse vetor, né? Nós acreditamos que, no meu ponto de vista, ele deve ser valorizado. Com todas as críticas que tem que fazer por outros fatos, né? Tá certo. Nós vamos ter o professor aqui outras vezes para essas aulas de história. Vamos encerrando, desejando